Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mulher de Fases. Eu sou Liege Pamplona e eu tô aqui para contar minha história real e sem filtros. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês quais são os tipos de violência que são cometidos contra mulheres e que muitas vezes a gente não percebe que estamos sofrendo esse tipo de violência por acharmos que violência é só a física. Quando a gente fala de violência, a gente muitas vezes imagina só hematomas, socos, empurrões, agressões realmente que tenham contato com a pele da vítima. Mas muitas formas de violência assumem formas silenciosas e muitas das vezes essas formas silenciosas são até mais perigosas do que as violências cometidas fisicamente, pois elas não são possíveis de visualizar, de comprovar e muitas vezes demora você perceber que você está sofrendo aquele tipo de violência ou algum conhecido seu está sofrendo, alguma conhecida sua, e aí quando você vê, já é tarde demais. E é por isso que hoje eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de violência para que você possa ajudar a perceber se alguma pessoa perto de você ou se você própria está sofrendo algo nesse sentido. Vem comigo! Então, o primeiro tipo de violência que eu quero trazer para vocês aqui, que é o mais comum, é o tipo de violência física. E aí, é qualquer conduta que vai atentar contra a saúde física, e aí é qualquer conduta que vai atentar contra a integridade ou a saúde física da vítima. Pode ser empurrões, soco, bater com algum objeto, puxar cabelo, apertão no braço, algo relacionado ao contato físico mesmo, alguma forma de machucar fisicamente aquela pessoa. Estrangulamento também é muito comum no tipo de agressão de violência física, né? Então, se você perceber que você de alguma forma chegou nesse nível da violência física, já é um grande alerta para você procurar ajuda. E aí aqui eu trago um alerta para vocês que antes da pessoa, né, do homem bater na mulher, ele já demonstra o seu lado violento, muitas vezes esmurrando a parede, né, batendo na mesa com força quando fica com raiva, atirando objetos. Lembre-se, se ele consegue fazer isso sem atingir você, um dia a raiva pode ser tão grande que ele vai escalar e vai começar a ir atrás de você. Então, tome cuidado para esses alertas. E aí, se você não está vivendo isso, mas conhece alguém que está vivendo, como que você pode fazer para perceber? Bom, hematomas pelo corpo, sinais de alerta onde a mulher ela fica arranjando desculpas para aquele machucado que pode aparecer do nada, e aí daqui a pouco do nada ele some também. Desculpas pelo próprio parceiro, então você perguntar para a mulher, o que aconteceu? E aí ele vai lá e já fala, ela caiu da escada, ela caiu de bicicleta, ela bateu na parede. Então fiquem alertas a esses sinais, né? Quando a mulher tem muito medo de reagir, então muitas vezes ela dá aquela olhadinha rápida pro parceiro antes de responder, isso pode ser um alerta de que algo está acontecendo naquele relacionamento. E o segundo tipo de violência é a violência psicológica. São todas as ações que causam dano emocional. Então, controle, manipulação, coisas que baixam a autoestima da vítima, elas entram num tipo de violência psicológica. Então, ameaças, humilhações, né? A pessoa ali na frente dos outros faz algum comentário que é com o objetivo de diminuir aquela pessoa, chantagem, controle dos movimentos ou controle das próprias crenças. Então o homem ele vai tentar fazer com que a mulher ela deixe de acreditar naquilo que ela realmente acredita para acreditar no que ele quer que ela acredite. O gaslighting também, que eu falo também num dos meus vídeos, que é o fato de você fazer com que a vítima ela se sinta culpada porque aquilo aconteceu. Então todos esses tipos de humilhações, de formas de controle mental, eles entram dentro do tipo de violência psicológica. E esse é um tipo de violência que é muito difícil de comprovar, porque muitas das vezes o homem violento, o homem que traz esse tipo de violência dentro do relacionamento, ele é um cara super legal na frente de todo mundo. E aí, quando ele tá sozinho com a vítima, porque ele não tem coragem de ser quem ele é na frente dos outros, aí que ele vai trazer esses comentários. Então, a gente tem que ficar muito atento a como que a vítima, que a mulher reage próxima desse homem. Se ela fica muito pisando em ovos, né, cuidando muito com o que ela fala, a forma que ela fala, ou ela sempre olha pra ele buscando a afirmação, né, dele de que tá tudo bem pra ela falar, pra ela fazer algo, isso pode ser um grande sinal de alerta também. Então, aquelas brincadeirinhas que parecem inofensivas, né, aquele controle do que você pensa, do que você sente, né, muitas vezes. Por exemplo, se a mulher começa a chorar, ele vai dizer, para de besteira, para que tá chorando? Ele tá diminuindo aquele sentimento da mulher, né? Fazer duvidar da própria memória, eu adoro esse ponto. Porque
A gente sabe muito bem aquilo que a gente lembra. E aí, a pessoa é tão poderosa no seu lado violento que ela consegue fazer você duvidar da sua própria memória. Então, se você pega um objeto que você viu, tem certeza que você viu que ele era rosa, e esse homem, ele quer que você acredite que era verde, de alguma forma, com tanta manipulação, ele vai conseguir você acreditar naquilo. E aí você começa a duvidar de si mesmo. Nossa, realmente, acho que não era rosa, não, acho que era verde. Porque ele faz aquilo de uma forma tão concreta que você acaba duvidando de si mesma. Então, se você perceber que tem alguma mulher com uma confusão mental, com sensação de que ela tá ficando louca, com medo de falar alguma coisa, ou com uma insegurança muito forte, principalmente perto do seu parceiro, você liga o alerta e começa a observar. Porque se isso for constante, tem uma grande chance dessa mulher estar vivendo uma violência psicológica. E aí você pode conversar com essa mulher, lembrando de não julgarem. Entre em contato com essa pessoa, conversem, tentem entender o que está acontecendo. De alguma forma ela vai conseguir se abrir, longe do parceiro, claro. E aí você vai começar a poder ajudar de alguma forma quando ela se sentir pronta para isso, né? Número 3, que também infelizmente é muito comum, é a violência sexual, né? Então quando de alguma forma por coerção, por medo, por força bruta, a mulher é forçada a praticar, assistir, participar de algum ato sexual, seja ele entre o próprio parceiro ou até mesmo entre outras pessoas. Então, quando a mulher ela não dá o consentimento, mesmo estando dentro de um relacionamento, se chegar um dia e a pessoa não estiver com vontade e o cara forçar, isso é uma violência sexual. Se ele proibir o uso de qualquer contraceptivo, é violência sexual. Se você estiver usando camisinha e você disser pro homem que você quer usar e ele durante o ato tira e não te avisa, isso é um tipo de violência sexual também. Forçar a cometer a toalha e a agir, né, no sexo com outras pessoas. Então, por exemplo, você vai ter que fazer com meu amigo também, você vai ter que participar aqui junto, eu quero que você assista enquanto eu faço com outra pessoa. Tudo isso, se é sem consentimento, se é de forma forçada ou com algum tipo de coerção, é violência sexual. Então, sinais que podem ser observados, né? O medo próximo ao momento íntimo. Então, você percebe que quando a vítima tá pra ficar sozinha em casa, ela já começa a sentir medo, insegurança, aquela sensação de invasão. Sabe quando você termina a relação e você se sente invadida? Muito provavelmente você não foi respeitada no seu desejo e você de alguma forma sofreu esse tipo de violência. A violência sexual, ela não é só o estupro. Ela não é só aquele momento ali de uma pessoa desconhecida te achou na rua e te forçou a algo. Ela tá presente em muitos relacionamentos, infelizmente. E ela pode ser nos pequenos detalhes, onde você disse um não e o cara forçou você, até mesmo às vezes por manipulação, pode nem ter sido por força física, onde ele foi lá e tentou dizer, mas você não me ama, se você me amasse, você faria, o seu papel como mulher é me dar prazer. Isso é uma forma de manipulação que tá te violentando, sim, sexualmente e psicologicamente também. Então fiquem atentos a quando a mulher ela tá com esse tipo de sinal, onde ela se sente traumatizada, com medo, com receio de estar próxima e sozinha do seu parceiro. E se você for a pessoa que está vivendo isso e você começar a sentir isso, não se sinta culpada por estar sentindo isso. Você talvez esteja vivendo uma violência e você nem saiba. Procure ajuda, muita ajuda, porque talvez isso aí só vai começar a agravar cada vez mais. Tipo número 4, que é o tipo de violência patrimonial ou econômica. Isso é quando o parceiro, de alguma forma, ele te restringe a ter a liberdade financeira. Pode ser te proibindo de trabalhar, pode ser controlando seu dinheiro e suas finanças, pode ser controlando seus documentos. Então, por exemplo, você mudou de cidade, mudou de país, mudou de casa, você não está mais tão próximo dos seus familiares e o seu parceiro retém o seu RG, retém a sua carteira de trabalho, retém o seu passaporte, ele esconde de você e aí você não consegue nem ter a liberdade de sair daquilo, de buscar uma ajuda, de buscar um trabalho, enfim. Então ele retém aquele bem precioso que você tem, que é o seu documento pessoal. Muitas vezes a mulher até trabalha, mas ele controla o salário, então ele que pega todo o dinheiro, ele dá uma parcela para ela, você pode comprar as suas coisas com isso, mas é uma parcela muito pequena que não permite que a mulher tenha liberdade para ir e vir, para fazer o que ela deseja e muitas vezes para sair daquele relacionamento. E esse é o objetivo de quem comete esse tipo de violência. Prender a pessoa, prender a vítima para que ela não possa sair. E dentro desse tipo de violência também existe aquele que é a destruição de bens. Então quando a pessoa vai lá e destrói mesmo os seus bens como forma de vingança. E aí eu trago um exemplo pessoal meu. Quando eu terminei o relacionamento com o meu ex-narcisista, a primeira coisa que ele fez foi destruir tudo que ele tinha meu em posse dele. Então eu tava fora do país, ele não tava na minha casa naquele dia, mas ele tinha coisas que eu tinha esquecido na casa dele. Então tinha um RG meu, onde ele destruiu. Eu tinha um urso de pelúcia, que ele cortou o pescoço do urso. Eu tinha um secador de cabelo que eu tinha deixado lá também, ele cortou o fio.
Tinha outros itens, assim, que ele foi destruindo todos eles, rasgando, cortando, picotando, enfim. Depois ele me entregou tudo na minha casa, destruído. Então foi um tipo de violência patrimonial, novamente com a intenção de ferir, né, de machucar, de mostrar poder. Então, fiquem muito atentos a esse tipo de violência, porque parece inofensivo no início. Eu prefiro que ele controle minhas contas, porque assim eu não preciso me preocupar com isso. Mas no final, será que você não vai ficar presa a um relacionamento? Como será que você não vai ficar presa àquele parceiro e tendo que falar sempre com ele quando você quer gastar algo, quando você quer fazer algo? Fique ligada nisso. Então, se você, mulher, tá vivendo um relacionamento, ou se você conhece alguém que esteja, que não tem acesso a contas bancárias, que não tem liberdade financeira, tá sempre no vermelho, sempre com dificuldades, ou que precisa pedir permissão para gastar algo, são alguns sinais aí de que você pode estar vivendo o tipo de violência patrimonial. E isso, apesar de parecer inofensivo e parecer somente algo financeiro, pode te gerar uma dependência financeira tão grande a ponto de que se você viver uma violência física, sexual, enfim, psicológica, você não vai conseguir sair porque você não tem nem meios financeiros para isso. Então esse é um ponto muito importante a se levar em consideração. E o tipo de violência número 5, né, é a violência moral. Será que é o tipo de violência que atinge a honra, a dignidade e a reputação da mulher? Então, por exemplo, vocês já devem ter visto muitas vezes, o cara tá lá no relacionamento e a mulher ameaça terminar, a primeira coisa que o cara faz é ir lá e é difamar a mulher, dizendo que ela estava traindo ele, ou então dizendo que ela, por algum motivo, fez algo errado, muitas vezes expondo coisas pessoais daquela mulher com a intenção de humilhar e degradar aquela mulher. Então, xingamentos, desvalorização, muitas vezes uma briga pública, né, com a intenção de mostrar, de rebaixar aquela mulher na frente de outras pessoas. Tudo isso entra dentro desse tipo de violência, violência moral. Então, se você percebe que tem alguém cometendo esse tipo de violência, alguém vivendo isso, tenha uma grande atenção, porque todos os tipos de violência estão interligadas, e se a pessoa comete um deles, ela tem grande chance de cometer alguma outra também. Aquele homem também, né, que vai lá e ele fica criticando constantemente o tipo de vestimenta da mulher, a forma como ela age na rua, sempre controlando. Isso de certa forma, e muitas vezes na frente de outras pessoas. Às vezes aquele cara que num grupo de amigos, ele faz questão de fazer uma brincadeirinha que parece ingênua, mas que faz a mulher se retrair na hora. Por quê? Porque é para justamente quebrar, né, a percepção de que aquela mulher tem um valor, diminuir aquele valor dela. Então, brincadeirinhas simples, brincadeirinhas que parecem inofensivas, muitas vezes podem estar vindo com a intenção de machucar mesmo, de humilhar. E uma das coisas que eu acho também muito ruim, muito difícil de aceitar, é quando a pessoa expõe intimamente aquela vítima. Isso já aconteceu comigo também, num relacionamento, onde depois de muito tempo, eu já tinha até terminado com essa pessoa, eu fiquei sabendo através de um amigo dele que ele fazia comentários sobre o nosso momento íntimo, fazia críticas da minha performance para esse amigo, rindo, satirizando e falando coisas que estavam, de certa forma, me diminuindo. E eu achei muito desnecessário. Na época eu fiquei com vergonha, me senti muito mal. Depois que passou, eu entendi que isso tinha muito mais a ver com ele do que comigo, da forma que ele queria, que ele gostava. Enfim, a nossa comunicação não fluía naquele momento, mas ele, de alguma forma, ele me diminuiu perante os amigos dele. Por quê? Porque na cabeça dele, ele fazendo isso, ele aumentava, provavelmente, a percepção de que ele era muito bom e eu nem tanto. E aí, por o fato de eu ter terminado com ele, ele se saiu por cima, porque ele estava degradando a minha imagem e trazendo momentos íntimos nossos. Então esse também é um tipo de violência moral que entra aqui. Então, se você percebe que uma mulher está sempre se sentindo humilhada, envergonhada, triste quando ela está diante do parceiro, tem uma grande chance dela estar vivendo algum tipo de violência aí dentro da violência moral, algum tipo de característica, né, dessas que eu trouxe para vocês, e que pode estar fazendo ela se sentir mal naquele relacionamento. E por último, mas não menos importante, nós temos a violência social. Esse tipo de violência, ele não entra caracterizado dentro da Lei Maria da Penha, mas ele é um tipo de violência que acontece muito, e eu acho que ele pode até adentrar dentro do violência psicológica, que é quando o cara, ele te afasta de todo mundo, de novo, com a intenção de te isolar, para conseguir fazer o que ele quiser e evitar que você consiga pedir ajuda. Então, aquele cara que te afasta da tua família, que acha problema em todos os seus amigos, que não te deixa ter acesso à rede social, muitas vezes força que você tenha a mesma rede social, então aquele Instagram de casal, né, que muitas vezes parece inofensivo e romântico, alguns momentos pode ser uma questão de controle e manipulação também daquele relacionamento. E os ciúmes, né, como uma justificativa de amor, isso também. Então eu não quero que você tenha contato com aquele seu amigo porque eu sinto ciúmes, e eu sinto ciúmes porque eu te amo. Então isso também é uma forma aí de violência contra a mulher.
Então, se você perceber que você tem alguma amiga aí que começou um relacionamento e rapidamente começou a se isolar, a se afastar, a não participar mais de eventos, de encontros, do nada, tem um sinal de alerta aí, você pode perceber que talvez essa mulher esteja vivendo aí um tipo de isolamento através do homem ali, que ela tem a parceria, o relacionamento. E a violência, ela pode passar despercebida muitas vezes porque, apesar de terem tipos de violência muito bem caracterizados, muitas vezes acontecem coisas isoladas de cada um desses tipos de violência, e que se você for ver apenas um dos itens, você vai achar, é só uma situação ali que a pessoa precisa trabalhar. Mas você pode perceber que muitas vezes vai mesclar um pouquinho de cada um, e isso é um grande sinal de alerta, mais ainda, porque se tem um tipo de violência acontecendo, já é ruim, imagina todos, né? Mesmo que seja um pouquinho de cada um. Se você pesquisar no Instituto Maria da Penha, você vai perceber que a violência, ela não precisa deixar marcas. Ela, muitas vezes, ela mesmo sem marcas físicas, ela é tão real e tão perigosa quanto. E que bom que hoje a Lei Maria da Penha, ela já entende isso e aceita isso como evidência. Mas a gente ainda tem muito a trabalhar e muito a melhorar para que as vítimas consigam pedir ajuda o mais rápido possível antes que seja tarde demais. E é por isso que é tão importante a gente conhecer os tipos de violência para que a gente possa combater no início, na raiz, e não deixar crescer a ponto de que chega no momento onde já está na violência física e muitas vezes inclusive chega ao feminicídio. Então a gente tem que estar sempre ligada, tanto para nós, no nosso relacionamento, quanto de pessoas próximas a nós também. E aí aqui eu quero deixar uma frase para vocês que eu achei muito interessante, que ela é do Leonardo Godoy. Ele fala o seguinte: cada mulher que se levanta contra a violência não está apenas defendendo a si mesma, mas também construindo um mundo mais justo e seguro para todas. Que a coragem e a força delas inspirem todos nós a sermos aliados nessa luta por dignidade e respeito. E se você gostou desse conteúdo, já compartilha com pessoas que você conhece, manda esse vídeo, segue a gente aqui no canal, ativa o sininho para você receber novas notificações, porque cada vez mais eu vou trazer temas como esse. E eu te vejo no próximo vídeo.